Olá pessoal, Gevandro Barros aqui novamente. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês o segundo artigo da revista Harvard Business Review, intitulado As 8 perguntas que os empreendedores devem responder ou devem se fazer aí com relação ao coronavírus. Então, vamos lá para a tela, direto ao assunto. Esse é o segundo artigo da nossa série. Bora lá! Então vamos lá, pessoal, direto aqui para a tela. Esse é o artigo que fala sobre as 8 perguntas que os empreendedores devem se fazer ou devem responder aí sobre o coronavírus. Ele foi escrito por duas pessoas, pelo Jeff Levin Schatz e a Diana Allen. Outra coisa importante a salientar aqui, esse é um artigo um pouquinho menor que o primeiro, fala aí apenas de 8 perguntas, né, que a gente vai se basear aí para tirar a nossa relação aqui no Brasil, se nós já estamos fazendo, se não todas as coisas que estão aqui, uma boa parte de coisas extras também, para tomar as devidas precauções aí quanto a agir, né, contra o coronavírus. Esse é um artigo que foi escrito no dia 15, lá no final do artigo, vocês podem ver que eles colocam aqui uma nota do editor, que esse artigo também sofreu aí um update no dia 18 de março, ou seja, a gente já está em abril, esse artigo aí já teria 15 dias no tempo, né, vou dizer assim. É importante salientar isso porque algumas das perguntas ou até mesmo resposta do que vocês vão ouvir aqui, né, da recomendação dessas duas pessoas que escreveram o artigo, talvez nem valha mais para a gente, em função da gente já estar 15 dias à frente, aí já ter tomado diversas providências, né? Então vamos lá ao artigo. A primeira parte, ele fala o seguinte, ou eles falam o seguinte: o surto de coronavírus que originou em Wuhan, na China, se espalhou para pelo menos 144 países e adoeceu mais de 204 mil pessoas, com mais de 8 mil mortes. Os governos fecharam fronteiras e impuseram quarentenas, e as empresas impuseram proibições de viagem. Os impactos humanos e econômicos nas empresas foram fortes. Essa epidemia é um alerta para as empresas revisarem cuidadosamente as estratégias políticas, procedimentos adotados para proteger funcionários, proteger clientes e proteger as suas operações, tanto nesta quanto em futuras epidemias. Aqui ele fala que essa epidemia é um alerta para as empresas revisarem cuidadosamente as suas estratégias, políticas e procedimentos adotados para proteger os colaboradores, clientes e operações nesta e em futuras epidemias. Então, aqui estão as 8 perguntas que as empresas devem fazer enquanto se preparam e também respondê-las, né, por conta da propagação do vírus. Primeira pergunta, como podemos proteger os nossos colaboradores no local de trabalho? Coronavírus, né, que causa aí o Covid-19, que é o nome da doença, se espalha rapidamente através de gotículas respiratórias, de tosse, espirros e parece se espalhar muito facilmente. Também pode ser possível se infectar tocando a superfície ou objeto contaminado e em seguida tocando o nariz ou a boca. Os Centros de Controle e Prevenção de Doenças aconselham que os colaboradores, primeiro, fiquem em casa se apresentarem sintomas respiratórios, né, como tosse, espirros, falta de ar ou temperatura acima de 38 graus, deixar o local de trabalho se eles desenvolverem esses sintomas enquanto estiverem trabalhando, protegerem enquanto espirra ou tosse o rosto, né, colocando aí um lenço de papel ou um cotovelo ou até mesmo o ombro para que não coloque as mãos no rosto e lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos usando aí um álcool gel ou um álcool desinfetante. Ele está dizendo aqui que acrescentamos que é sensato evitar cumprimentar as pessoas apertando as mãos para reduzir o risco de espalhar a infecção. Embora isso seja estranho às vezes, é uma prática muito comum que é utilizada inclusive em hospitais e clínicas. Como a lavagem das mãos é uma das defesas mais eficazes, os empregadores precisam garantir que os colaboradores tenham acesso imediato às instalações de lavagem, né, e que sejam mantidas bem abastecidas com sabão, idealmente com toalhas, e caso existam aí evidências de que a secagem, existem, né, evidências de que a secagem com papel toalha é menos propensa a espalhar o vírus do que aqueles secadores de jato de ar. Desinfetante para as mãos e lenços umedecidos à base de álcool devem ser distribuídos por todo o local de trabalho e todas as superfícies tocadas com frequência, como estações de trabalho, bancadas e maçanetas, devem ser limpas com maior frequência. Limpar as áreas comuns com mais frequência também reduz o risco de propagação de doenças respiratórias. A menos que eles estejam prestando assistência médica, os colaboradores, né, e que não existe aí a necessidade de se estocar máscara,
porque se estocando máscara, cada vez elas vão ficar mais escassas e por isso não se recomenda o seu uso, só recomenda o uso quando as pessoas estiverem realmente com algum risco aí. Então não se recomenda o uso de máscara por todas as pessoas, principalmente para aquelas que estão saudáveis, né? Uma pesquisa, pelo menos por enquanto, uma pesquisa recém-concluída pela Willis Towers Watson, com 158 empregadores em todo o mundo, mostrou que mais da metade deles, né, que são empresas multinacionais, descobriram que a maioria está implementando uma série de ações para proteger os colaboradores. Como era de se esperar, a China está à frente disso. Quase 90% das empresas pesquisadas aumentaram o acesso dos funcionários a desinfetantes para as mãos e mais de 80% aumentaram a sua comunicação em relação à saúde, né, com pôsteres, banners, sobre prevenção dessa propagação do vírus, né, e estão orientando os colaboradores a trabalhar em casa sempre que puderem. Na América do Norte, em geral, o Covid-19 está apenas começando a surgir e as empresas já estão proativas. 70% já têm ou planejam aumentar a sua comunicação e mais da metade planeja aumentar o acesso a desinfetante para as mãos. Isso há 15 dias atrás, ok? Segunda pergunta, quando é que devemos retirar os colaboradores ou visitantes do local de trabalho? Conforme eles estão dizendo, né, os colaboradores devem ficar em casa ou ir para casa se tiverem sintomas do coronavírus. Porém, existem colaboradores dedicados que costumam resistir a tirar folgas. Ao invés disso, eles se arrastam para o trabalho, onde podem infectar outras pessoas. Então, dada a ameaça que essa epidemia representa, os gestores não devem hesitar em enviar para casa todos os colaboradores que apresentem sintomas do Covid-19. Da mesma forma, colaboradores ou visitantes que apresentem sintomas ou que sejam de alto risco para o Covid devem ser mantidos separados dos demais e ajudados a deixar o local de trabalho e obter avaliação médica, minimizando ao mesmo tempo a sua exposição. Por exemplo, eles devem evitar locais públicos, transportes públicos, idealmente ficar a 1,5 metro de distância dos outros, a menos que eles estejam usando máscara. Se o Covid-19 se espalhar, né, cada vez mais, as empresas poderão verificar as temperaturas usando scanners térmicos e considerando retirar os colaboradores ou visitantes com temperatura acima de 38 graus. Eles estão dizendo aqui que a temperatura não é uma maneira excepcionalmente precisa de avaliar os riscos, porém, pessoas com coronavírus podem ser contagiosas, mas não apresentar temperatura alta, né? E outras podem apresentar temperaturas mais altas e não estarem com vírus. Assim, a temperatura isolada em combinação com sistemas respiratórios é a melhor indicação de uma possível infecção. As organizações de saúde pública recomendam que as empresas impeçam os colaboradores ou visitantes de comparecer ao local de trabalho por um período de 14 dias após uma exposição média ou de alto risco ao vírus, ou seja, terem tido contato próximo com alguém que se sabe está infectado ou ter viajado de uma região de alto risco. 43% dos empregadores norte-americanos em nossa pesquisa disseram que agora já proíbem colaboradores ou visitantes para retornarem recentemente da China e quando retornarem ficarem por um período aí mínimo de 14 dias afastados. Visitas ou retorno ao local de trabalho podem ser retomados após esse período também de 14 dias, se não surgir nenhum sintoma. Número 3. Revisar as nossas políticas de benefícios no caso dos colaboradores sejam impedidos de acessar o local de trabalho ou se a gente fechar, a gente deve revisar essas políticas ou de benefícios. Ele está dizendo aqui que políticas que dão aos colaboradores a confiança de que não serão penalizados e podem tirar a licença por doença, elas são uma ferramenta importante para incentivar a autonotificação, ou seja, o colaborador ele mesmo dizer que ele está possivelmente com sintoma, né, e reduzir o potencial da contaminação aí também na sua empresa. A pesquisa constatou que quase 40% dos empregadores têm ou planejam mudar sua política de remuneração se os locais de trabalho estiverem fechados ou se os colaboradores forem dispensados. Embora poucas empresas fora da Ásia já tenham fechado completamente seu local de trabalho por causa da epidemia, cerca de metade das empresas chinesas pesquisadas fecharam os locais de trabalho, pelo menos temporariamente. Os fechamentos provavelmente se tornarão cada vez mais comuns fora da Ásia se a epidemia continuar no curso como está. A maioria das empresas tratará o Covid-19 em suas políticas como uma doença qualquer, além de licenças médicas de curto prazo.
E ele está dizendo aqui que muitas vezes, né, o seguro por invalidez seria aplicável, no entanto, a exclusão do local de trabalho pode não ser coberta pelo seguro, né, pelas apólices aí, por incapacidade, e a ausência prolongada pode durar mais tempo do que as licenças médicas que já estão sendo disponibilizadas. A pesquisa constatou que mais de 90% dos empregadores na China pagaram seus trabalhadores integralmente e mantiveram todos os benefícios durante a licença. As empresas também devem divulgar políticas claras sobre isso, né, fazer isso agora e comunicar aos seus colaboradores. E a maioria vai oferecer aí proteção aos seus colaboradores desde que essa seja uma medida financeiramente viável. Pergunta número 4. Devemos maximizar a capacidade dos colaboradores de trabalhar remotamente? Está dizendo aqui que, embora muitos empregos no varejo, na manufatura, relativos à assistência médica, exijam a presença física das pessoas no trabalho, atividades como reuniões que podem ser realizadas remotamente devem ser incentivadas, principalmente se a pessoa viajar ou se for de algum grupo de risco. A videoconferência, por exemplo, é uma boa alternativa e quase 60% dos empregadores pesquisados indicaram que aumentaram o número de colaboradores com frequência para trabalho remoto aí, 46%, ou já planejam fazer isso 13%. Pergunta número 5. Temos sistemas confiáveis para nos comunicar sobre a saúde pública em tempo real com os nossos colaboradores? O que ele está dizendo aqui é que existem muitos rumores, né? Esses rumores podem ser perigosos e causar medo nos colaboradores. Esses rumores podem espalhar rapidamente quando a gente está numa situação de vírus. Então é importante que as empresas sejam capazes de alcançar todos os colaboradores, inclusive aqueles que não estão no local de trabalho, com regularidade, através de uma coordenação interna, e atualizar os colaboradores dos fatos sobre controle da infecção, sobre sintomas, sobre as políticas da empresa em relação ao trabalho remoto e outras circunstâncias em que os colaboradores possam ser excluídos ou autorizados a retornar ao local de trabalho. Essas comunicações devem vir ou ser examinadas pela equipe gestora, aí, né, pela equipe de resposta rápida, que ele está chamando aqui, ou resposta a emergências, e devem ser cuidadosamente coordenadas para evitar comunicações inconsistentes, que sejam repassadas para as pessoas ou repassadas por diversas pessoas de forma diferente. Claramente, isso vai exigir que as empresas mantenham telefone e e-mail atualizados e entrem em contato com os colaboradores de maneira regular, testando aí, inclusive, a comunicação da organização de forma periódica. Está dizendo aqui que se vocês ainda não possuem um recurso para esse tipo de contato com os seus colaboradores, agora é um bom momento para esse tema. Pergunta número 6. Devemos revisar as nossas políticas de viagens de negócios internacionais e domésticas? Ele está dizendo aqui que 65% das empresas pesquisadas até 18 de março estão restringindo viagens para e da Ásia. É prudente limitar as viagens de negócio dos colaboradores de áreas onde o Covid é maior, tanto para prevenir doenças quanto para evitar perda de produtividade depois, né, devido aí à exclusão desses colaboradores do local de trabalho por conta da quarentena após a viagem. As empresas devem acompanhar os avisos de saúde do governo quanto a viagens e fazer recomendações para determinar quais viagens de negócio devem ser canceladas ou adiadas. E o órgão, né, de saúde lá o CDC dos Estados Unidos atualmente está recomendando que os viajantes evitem todas as viagens não essenciais à China, Coreia, Europa e Irã. E os colaboradores devem ter cuidado especial para não viajar se não se sentirem bem, pois vão enfrentar a quarentena em caso de febre, mesmo sem risco significativo de infecção por coronavírus. Pergunta número 7. Devemos adiar ou cancelar conferências ou reuniões agendadas? Sim. Existem evidências crescentes de que o distanciamento social pode atrasar a epidemia e potencialmente salvar vidas. Portanto, a maioria das reuniões e conferências devem ser convertidas pessoalmente para virtual. Tá? Alguns estados, alguns locais estão proibindo atividades em locais para mais de 250 pessoas. E se você tiver uma reunião, limite o número de participantes, incentive as pessoas mais velhas ou com doenças crônicas também a comparecerem virtualmente. Providencia espaço para permitir que os possíveis participantes se sentem ou fiquem a pelo menos 1,5 metro de distância dos outros. Avise a todos
para não apertarem as mãos e garantir que instalações de lavagem das mãos e os desinfetantes estejam aí facilmente disponíveis. Se você tiver dúvida sobre alguma das práticas a ser utilizada, é entrar em contato com o Departamento de Saúde local. E a última pergunta, os gestores ou supervisores, como ele está chamando aqui, são treinados adequadamente, né? 65% das empresas pesquisadas que têm colaboradores na China, por exemplo, estão treinando seus gestores sobre as implicações do Covid-19, enquanto 34% das pessoas com colaboradores na América do Norte relatam que estão treinando ativamente e planejando treinar os seus gestores. Qualquer que seja a forma de treinamento, os gestores devem ter acesso imediato a informações apropriadas, como controle de infecção e as políticas da empresa em relação à doença, e devem saber com quem entrar em contato na empresa para relatar algum problema de exposição, alguma coisa que aconteça aí. Gestores ou outras pessoas designadas da empresa devem notificar imediatamente as autoridades locais de saúde pública sobre qualquer suspeita de exposição. E ele está dizendo, para terminar aqui, que uma pesquisa, né, que foi feita aí na web, né, pelo termo Departamento de Saúde Local, com código postal, colocando cidade e tal, também pode ser algo que você pode usar para poder mostrar aí boas informações para o seu pessoal. E aí existem, como lá nos Estados Unidos, números de telefone específicos para as pessoas contactarem. Para terminar, né, um planejamento diligente para emergências de saúde também pode te ajudar os seus colaboradores e clientes e ajudar o seu negócio. Os planos são tão bons quanto a sua execução. Então, as empresas devem usar a situação atual para otimizar e testar os seus planos de batalha. Ações efetivas do empregador ou dos empregadores, né, em face aí do Covid-19, pode e vai salvar vidas, ajudar as empresas a ganhar mais confiança a longo prazo dos seus colaboradores e também dos seus clientes. Jeff Levin Schertz e Diana Allen são estudiosos aí. Jeff está dizendo aqui que ele treinou, né, como médico de cuidados primários e desempenhou papéis de liderança em organizações prestadoras de serviço e também planos de saúde, é professor assistente da Harvard. A Dean Allen é vice-presidente sênior da indústria do setor de saúde da América do Norte e atua como líder na capital intelectual. Deixa eu colocar aqui para vocês na última descrição aqui de cada um dos nomes para vocês acompanharem. Ela atuou também como líder em capital intelectual e excelência em operações na Willis Towers Watson, que foi onde eles fizeram aí, né, a empresa que fez essa pesquisa com as 158 empresas. O que dá para a gente concluir, pessoal? Embora a gente esteja aí com 18, né, dias aí quase de diferença em relação a esses artigos, né, existem muitas empresas, e eu estou vendo isso acontecer aqui no Brasil, que obviamente a maioria delas já está adotando muitas, se não quase todas as boas práticas que a gente tem visto, inclusive que nos foi mostrada nesse artigo, mas existem também empresas que estão relutantes, né, a mudarem as suas tratativas ou estão demorando para tomar algumas iniciativas internas, principalmente em relação à mudança de política interna de tratar com os colaboradores, de treinar os seus colaboradores, de métodos de exposição. A gente sabe que muitas empresas, e o Brasil é um país que necessita, né, de continuar algumas atividades, né, muitas empresas que já tinham inclusive comprado seus estoques, empresas que vão participar de coisas voltadas agora para a prática. Eu acabei de receber um WhatsApp há pouco tempo atrás, poucos minutos atrás, antes de começar a gravar esse vídeo aqui, falando aí, né, de algumas empresas que já estavam com os estoques lotados, infelizmente, por conta aí da Páscoa, e que muito provavelmente, se não tiverem apoio, vão perder todos os seus produtos, todo o investimento, com a probabilidade de virem à falência. Então, é séria a coisa, mas ao mesmo tempo, esses artigos fazem com que a gente reflita se nós estamos, enquanto empresários, tomando as decisões e as medidas, não só apenas as corretas, mas as de emergência, né, as medidas adequadas para o momento que a gente está passando, ou se a gente está tapando o sol com a peneira e deixando com que as coisas vão acontecendo, né, para que, se caso o governo ou as coisas mudem de patamar, a gente consiga retornar
obviamente, ao nosso trabalho e a uma situação normal. Não quero aqui de forma nenhuma com esse vídeo fazer críticas ou elogiar, seja algum setor público ou mesmo governo. Esse é um vídeo completamente neutro. O único intuito meu é trazer e dar acesso a você que não consegue ler inglês ou que não tem acesso a esse tipo de artigo, saber que existem pessoas fora que estão vendo, né? Os Estados Unidos é um país de ponta, existem aí estudos sendo feitos e artigos como esse fazem com que a gente não apenas reflita sobre aquilo que a gente está passando, mas também tome providências de maneiras diferentes, principalmente quanto ao nosso futuro, né? Porque o presente a gente já está vivendo, já estamos passando por algo aqui, mas principalmente com relação ao nosso futuro, tá ok? Eu vou ficando por aqui. O próximo artigo que eu vou trazer para vocês vai ser como é que a gente deve preparar aí a nossa cadeia de suprimentos, vamos dizer assim, para o coronavírus e como é que algumas empresas estão fazendo isso. Esse é um artigo de fevereiro que foi escrito aí por uma pessoa chamada James e vai ser o próximo artigo que eu vou trazer aqui em vídeo para vocês. Então, um grande abraço, comunizem esses vídeos, quem puder se inscreva no canal e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau.